Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Vamos falar de fusões e aquisições, um tema que segue esta semana para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico, e nesta conversa de hoje vamos dividir isto em duas partes, e desta primeira parte comigo tenho Vânia Soares, Business Developer da Moneris, e César Bessa Monteiro, sócio da Abreu Advogados na área da prática de societário comercial e M&A. Sejam os dois muito bem-vindos ao Olá. Jornal Obrigado. Económico, é um gosto receber-vos. Falando de fusões e aquisições, começaria aqui pelo César. As sociedades de advogados olham para cada vez mais para esta área de uma perspectiva cada vez mais multidisciplinar. Como é que tem sido a atividade neste primeiro trimestre das sociedades de advogados Bom, focadas em M&A? temos tido a experiência de que, ao contrário do que nós esperávamos, foi um trimestre mais calmo. Houve menos transações, mas o volume de negócios transacionado foi superior. As áreas mais transacionadas, digamos assim, foi o imobiliário e as energia, principalmente as energias renováveis. Em termos de investimento, o investimento que veio para Portugal foi principalmente de Espanha e França, e para fora foi para a Espanha e para o Brasil. Contudo, esperamos que agora isto aqueça um bocadinho mais e que os próximos trimestres sejam mais ativos ainda. Aliás, neste início do segundo trimestre já estamos a experienciar isso mesmo, mais atividade neste mercado. Vânia, atividade essa que ficou aqui um bocadinho moldada ou toldada ou ferida pelo período de pandemia que atravessámos, onde ainda assim continuaram a haver operações interessantes de concentração, é o que acontece numa crise à partida, mas neste cenário macroeconómico temos pela frente que é um bocadinho mais negro do que aquilo que antecipava o governo, veio só ter a confirmar na apresentação do programa de estabilidade. Que perspectivas é que existem para o mercado nacional de fusões e aquisições em 2023? Espera-se que hajam aqui algumas grandes operações de concentração ou pelo Hum, contrário, vamos notar uma maior resiliência das empresas em manterem-se separadas? eh, Em termos de tendências, eu acho que neste primeiro trimestre ainda vem um bocadinho do que aconteceu em 2022. Nós em 2022 tivemos uma quebra significativa no valor das transações, na ordem dos 39% em relação ao ano anterior. No número também uma quebra, mas menos significativa, cerca de 8%, e este primeiro trimestre ainda reflete um bocadinho essa tendência. A expectativa que temos, efetivamente, como o César referiu, é que agora nos próximos trimestres que comecemos a ter um mercado de transações um bocadinho diferente, um bocadinho mais atrativo, um bocadinho mais quente, mais mexido. Um, mas efetivamente há aqui algumas tendências interessantes nesta altura, que vêm de 2022, vêm do Covid, como o João dizia, mas vêm também desta situação macroeconómica que estamos atualmente, muito ditada pela inflação, pelas taxas de juro, e que leva não só a esta redução das transações em número e em valor, mas que leva, por outro lado, a outros indicadores, nomeadamente a estruturação do pricing está um bocadinho diferente. Nós, por exemplo, temos verificado que em questão de garantias há uma necessidade maior de colaterais, está a ser pedida estão a ser pedidos maiores colaterais, sejam prediais ou outro tipo. Vemos também prazos de pagamento mais dilatados no tempo. E vemos, por outro lado, um maior equilíbrio entre o que é o pricing e a equity. Temos visto maior equity nestes processos, nestas transações, que tem ganhado ganha um peso maior em relação ao pricing também. O fundo de maneio normalizado também tem sido mais valorizado do que noutras situações. Ela aqui quais é que são as preocupações dos gestores neste momento que se prendem com liquidez? Exatamente, exatamente. Portanto, se de antes num processo de fusões e aquisições olhava-se um bocadinho menos para este indicador, agora Até começa se a haver aceitava mais relevância. decididamente. Exatamente, até se aceitava algum endividamento e não é que não possa existir de todo modo, e acaba por se refletir também no preço, mas é algo que se olha com mais detalhe e com mais preponderância quando se está a fazer uma avaliação deste género, uma due diligence. Depois,
Outras questões também importantes e que eu acho muito relevantes para as perspectivas do mercado deste ano e dos próximos e que têm vindo de trás, e acho que aqui é uma pedra fundamental, que é a questão do ESG, que tem entrado cada vez com mais importância, cada vez com mais influência nos processos de decisão destas transações, se a empresa é ou não uma empresa ESG compliant, se tem perspectivado um projeto de ESG, de compliance ESG para os próximos tempos, se tem essa estratégia definida, pode não ser uma empresa com as melhores práticas sustentáveis, mas pelo menos tem que estar a percorrer esse caminho, isso é importante, e as due diligence penso que já estão a refletir muito, continuam naturalmente com o seu peso elevado na área jurídica, na área financeira, mas também agora numa engenharia ambiental, um âmbito mais científico que é trazido aqui e que tem ganho uma relevância muito grande e que eu acho que vai caracterizar as transações no futuro muito próximo. Mesmo os financiamentos vão ter muito em conta estes temas do ESG. Do endividamento verde. Sim. E tem sentido junto às empresas que abriu advogados, neste caso acompanha, tem sentido algum receio ou algum pé atrás no que diz respeito a entrar nestes processos de negociação? Sabemos, como falamos nestas JTE Talks, com muitos setores, diferentes setores, e há um tom comum a muitos deles, que é já não se fazem planos de negócio há 5 anos. Que era uma boa prática Sim. para as empresas, não há um caminho a traçar. É difícil saber onde vamos estar em 5 Porque, anos. como vimos nos últimos 5, em 3 meses as coisas mudam de forma muito rápida. E não podendo fazer essa perspectiva, essa antevisão do que será um negócio conjunto ou isolado, como é que as empresas abordam estas operações, César? Isto, como a Vânia estava a explicar, o tema das taxas de juro e da inflação é muito relevante por causa do fundo de maneio, por causa do endividamento e do financiamento da atividade ou da compra. Portanto, as empresas querem transações rápidas e que tenham uma visibilidade ou uma previsibilidade em termos de rentabilidade. O que faz com que os processos sejam mais rápidos, aumente o número de processos, ou melhor, a procura de processos ou de alvos, mas diminua o número de transações porque muitas das vezes não há acordo entre o comprador e o vendedor relativamente aos termos que são aceitáveis para uns e para outros. E o mercado português perde um bocadinho se esta máquina das fusões e aquisições também abrandar. Certo. A economia cresce com estas operações. Sim, mas eu acho que há agora boas oportunidades. Por exemplo, eu acho que o PRR, o investimento que vai ser feito através do PRR em áreas como infraestruturas, saúde, tecnologia, inovação, e o lançamento depois consequente de concursos públicos pode fazer com que players exteriores se interessem por empresas portuguesas e aumentar. Daí importa que o PRR seja bem executado. Certo, certo. E há riscos que Mas há sempre a esperança que no final do dia consigamos executar tudo e bem. E isso é um bocado a esperança que temos para este ano e para os próximos anos até a execução final do PRR. PRRs também sido muito naquelas áreas que o César referiu logo no início, imobiliário, energia, Tecnologia. e questões de ESG. Destas áreas todas, Vânia, quais é que sente que são assim setores emergentes em Portugal onde começa a haver algum dinamismo a que se calhar antes não se assistia? Eu penso que essas 3 eu colocaria-as no topo, efetivamente, o setor energético, que já foi aqui falado, especialmente nas energias renováveis, o setor tecnológico e o imobiliário, que aí atrai não só investidores profissionais, como os investidores particulares. E esses 3 setores, e o ESG acaba por ser, pelo menos em Portugal ainda, não temos empresas de grande dimensão e com grande impacto que só se dedicam a isso ainda, e portanto o ESG acaba por ser algo transversal a toda a economia e vai estar em todos os setores muito presente e cada vez mais presente. Nestas 3 áreas que estávamos aqui a falar, eu penso que reflete também o facto de nós termos tido e continuamos a ter muito investimento estrangeiro em Portugal, nomeadamente o dry power, a capacidade dos investidores profissionais estarem a vir para Portugal e investirem no nosso país. E tem sido nessas 3 áreas Se especificamente. essa capacidade for castrada com
com algumas das medidas que foram conhecidas, nomeadamente com o fim dos vistos gold, o que é que poderá acontecer? Pergunto aos dois neste caso e Eu deveremos acho que dar. não está tão diretamente relacionado, porque este tipo de empresas procuram mais um tech vida, outro tipo de incentivos, um G7, por exemplo, não procuram tanto o visto gold. Eu acho que não tem tanto, talvez para os investidores privados tenha mais impacto, mas para esta onda de investidores profissionais que temos tido, venture capitals, capitais de risco que Sim, têm vindo com para o Portugal. dinamismo do ecossistema empreendedor também tem ajudado nesse aspecto, mas que pulso tiram a atratividade da economia, neste caso do setor empresarial nacional? Hum, o tema do imobiliário e do turismo vai continuar a crescer, apesar destas alterações inesperadas ou rápidas demais para essas pessoas poderem adaptar. Bombas na estrada. Exatamente. Mas eu acho que vamos continuar a ter muito investimento nestas duas áreas, também nas energias, especialmente as renováveis e na tecnologia. A verdade é que os investidores estrangeiros, não obstante as taxas de juros, que já falámos que pode ser um tema, também há muitos capitais próprios para investir e, portanto, já não recorrem tanto a financiamento como recorriam no passado. E, portanto, isso faz com que haja alguma esperança neste mercado nos próximos anos. César Bessa Monteiro e Vânia Soares, muito obrigado por seres juntado nesta primeira Obrigada. parte desta JT Talks. Foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Obrigado também a si. Nós regressamos já de seguida, após um breve intervalo. Fique desse lado. Olá, seja bem-vindo à segunda parte desta JT Talks Fusões e Aquisições. Temos connosco o João Coceiro, sócio da Evershed Sutherland FCB, e Paulo Soares de Oliveira, partner da One to One. Sejam os dois bem-vindos a esta JT Talks. É um gosto receber-vos em análise a este especial. Na primeira parte desta conversa com a Vânia Soares e com o César Bessa Monteiro, abordámos aqui alguns fizemos enfim, ponto de situação deste mercado, que se quer um pouco mais dinâmico em 2023 do que terá sido em 2022. Paulo Soares Oliveira, como é que olha para este primeiro trimestre, e para os que temos pela frente? Boa tarde, João, muito obrigado pelo convite. Vemos o ano de 2023 como um ano de oportunidade, simultaneamente algum desafio, enquadrando. 2022 foi um ano que apresentou alguma diminuição da atividade, quer em termos de número de operações, quer em termos de valor. Recordar que vimos de um ano de 2021 que foi um ano recorde. E portanto nessa medida temos que enquadrar essa evolução. 2023 prevemos que vai ser está a começar bem, portanto o trimestre começou bem. As perspectivas também apontam para que possamos retomar a tendência de crescimento. 2022, apesar de ter sido um ano de diminuição, ainda assim foi um ano acima dos níveis pré-pandemia. E portanto 2023 queremos que vai ser afetado por alguns fatores que poderão impulsionar o mercado de transações. Posso elencar alguns. Desde logo estamos confrontados como todos sabemos, com um cenário macroeconómico, geopolítico desafiante e exigente, quer ao nível de taxas de juros, taxas de inflação, riscos políticos, mas isso ao mesmo tempo tem conduzido, sendo um desafio, obviamente, para o closing. Também um catalisador de operações. É também um fator-chave que tem vindo a ajustar alguma expectativa e algumas valorizações que anteriormente estavam a ser muito inflacionadas ou muito impulsionadas por um nível de estímulos absolutamente único, não é? Nós vivemos durante algum tempo com taxas negativas, com taxas de São 0%, uma anomalia. o que é uma anomalia histórica do ponto de vista de cenário. Curiosamente, nesta crise, e está à vontade também, João Conselho, para intervir, assiste-se a um critério de crise que não se cumpre, que é o desemprego. Bom, eu prefiro olhar para o copo bem cheio. E concordando aqui com o que o meu colega do painel estava a falar, ah,
nós não podemos olhar para 2022 de forma individual. E temos que pensar que 2022 foi precisamente, teve valores muito próximos de 2017, de 2018 e de 2019. Naturalmente, com a pandemia, o 2020 foi o que eu chamo um dique, ou seja, deixou as operações todas em banho-maria, por assim dizer, e depois, claro, concordando com o que o meu colega de painel estava a dizer, 2021 foi um ano absolutamente extraordinário. Naturalmente, e existem boas perspectivas para este ano de 2023 e não nos podemos, para além destes fatores endógenos e exógenos que estamos a falar, a taxa de juros, a inflação, tudo isso, temos que pensar que vem aí um grande catalisador, que é a privatização da TAP. E, portanto, nós, olhando para isto, eu acho que vai mexer todas as empresas à volta. Por outro lado, se... Concorda com esta questão da TAP, João Soares? Será sem dúvida um catalisador Se concretizar em 2023. se concretizar em 2023, será o mercado a funcionar. E portanto, desse ponto de vista, é de saudar, desde que traga de facto maior dinamismo e um maior crescimento à própria companhia e a tudo o que ela representa à volta é um motor de variedíssimos setores. E, portanto, desse ponto de vista, se correr bem, como todos esperamos, será sem dúvida um ponto favorável e catalisador. Mas creio que além da TAP haverá outras concentrações de dimensão significativa em Portugal? Uma vez mais, olho para o copo meio cheio. E o que é que quer dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Se estamos num cenário, não é de crise, mas tenso, exatamente. Estamos num cenário tenso. Não nos podemos esquecer que isso vai baixar o preço das sociedades no mercado de M&A. E o próprio otimismo dos gestores. E o que vai permitir mais investimento. Ou seja, na minha opinião, nós podemos ter menos valor, mas se calhar podemos ter mais transações. E acho que é propulsor para pequenas e médias empresas que são... Eu estava em conversa com o meu colega de painel, estava, antes de estar aqui, estava, por exemplo, a falar das tecnologias de informação. Há mercado para pequenas e médias empresas. Coisas que acontecem. Pode continuar. Há mercado para pequenas e médias empresas começarem a ficar no mercado. E há mercado para os investidores terem esse otimismo e verem como oportunidades de investimento, precisamente. E desafios? Este é claramente um desafio em que temos por um lado um cenário exigente e por outro temos a possibilidade de ter mais transações. Eu vejo o M&A, a atividade de M&A como um grande fator de desenvolvimento do próprio tecido empresarial. Temos que notar que há ainda setores com um elevado nível de possibilidade de consolidação setorial. Ela está a acontecer em alguns setores, as tecnologias de informação, por exemplo, é um exemplo, e isso é um desafio. Nesta conversa falava-se de imobiliário, energia, empresas que atuam na área de industrial, a nível industrial está a haver consolidação também, e isso é positivo, é um desafio, é positivo, é um desafio porque gera aqui um conjunto de situações que é necessário acautelar, mas também é positivo porque as empresas adquirem novas competências, ao adquirem novas competências, acessam a novos mercados. Há também uma atividade de M&A muito dirigida à aquisição de conhecimento específico, ou seja, as empresas estão cada vez mais a ir para o digital, para as novas tecnologias e, portanto, há necessidade de conhecimento e adquire-se para aceder a conhecimento. E esse também é um vetor, é um desafio, novamente, porque traz sempre a incerteza associada a uma operação. Estamos cá nós para diminuir essa incerteza enquanto assessores das operações, mas é também uma enorme oportunidade. Conhecendo aquele que é o fio condutor da política fiscal do atual governo, tem algum receio de que se possa aqui castrar
um pouco a atratividade do setor empresarial em Portugal, por via de uma política fiscal mais agravada, que, à luz deste programa de estabilidade, poderemos ver um relaxar de certas medidas ao longo dos próximos anos, mas Portugal tem tipicamente uma carga fiscal associada, e elevada, que por vezes já levou também a um desinteresse de investimento direto, no país. Há uma palavra que disse aí que para mim é a palavra-chave de como vai correr o ano, que é estabilidade. E eu acho que todas estas medidas que se vão precipitando pode criar alguma desconfiança dos mercados. Precisamente, dou um exemplo claro. Como é que explica a um investidor Um que investe investidor neste país que- hoje e que amanhã a política E que fiscal vai amanhã- mudar? Exatamente. Como é que eu explico a um Claro. investidor que tinha fez um investimento em alojamento local e que agora as regras do jogo Isto é um exemplo bastante concreto neste momento. bastante concreto. Como é que eu explico que mudou? E agora o investimento e o business plan que eu fiz para 5 anos, ou para 6 anos, ou para 10 anos, está completamente Na alterado. primeira parte desta conversa dizíamos que já não se fazem business plan de 5 anos. Exatamente, mas houve gente que investiu a pensar nisso e eu acho que. Mas estas medidas todas também podem ser aqui Oportunas. oportunas. Isto porquê? Porque, por exemplo, nós estamos a assistir a greves de professores, o que Greves virtualmente, demonstrará- verticalmente em todos os setores. demonstrará algum desequilíbrio no setor educativo, ou pelo menos não é desequilíbrio, mas alguma frustração no setor educativo. A saúde também estamos a assistir um problema, e o que pode aqui ser bom é precisamente esses dois setores para investimentos privados. A saúde privada Também há greve nos transportes. e os transportes, outra questão. Ou seja, isto tudo pode potenciar investimento privado que naturalmente propulsará o mercado M&A. Paulo Soares Oliveira, esta lógica de estabilidade e coesão, que são palavras muito repetidas desde 2019. Outra palavra ou expressão muito repetida são contas certas. É para essas contas certas que as empresas estão a olhar no momento de avaliar possíveis operações de escala. Não, é fundamental. A questão da estabilidade é fundamental quando estamos a tratar de decisões de investimento, e decisões de investimento que representam muito dinheiro e que afetam e algum risco. Tipicamente, os projetos têm um payback, têm um retorno de vários anos, e, portanto, o não fazer business plans de 5 anos, eu entendo perfeitamente a ideia, mas é necessário fazê-los. E a componente fiscal é uma componente essencial do business plan para um investidor internacional, por exemplo, ou nacional, que queira fazer um investimento em Portugal. Portanto, o equilíbrio, todos nós gostaríamos de ter impostos mais baixos, acho que ninguém gostaria do contrário. É um equilíbrio que tem que ser encontrado. Não me cabe a mim dizer se gostaria que fossem mais baixos, mas não sei se é possível. Portanto, agora, o que eu sei é uma coisa: o que eu sei é que os investidores são muito sensíveis e extremamente sensíveis à instabilidade, seja fiscal, seja legislativa, não contribuem em nada para o cenário de investimento de um determinado país, seja Portugal, seja qualquer outro país. E, portanto, dessa forma, o meu desafio era que se encontrasse uma estabilidade, um horizonte temporal, não sei se são 4, se são 10 anos, mas que seja possível dizer a um investidor estrangeiro: este é o cenário que vai ter garantidamente durante X tempo, portanto, faça as suas contas e veja se efetivamente se justifica o investimento. Mas acho que esta era a melhor mensagem que se poderia dar a um investidor: estabilidade. Paulo Soares Oliveira e João Conceiro, muito obrigado aos dois por serem juntado a esta. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também, assim que esteve desse lado a acompanhar, já sabe que pode ver e rever esta e outra JE Talk sempre quiser na JE TV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Nós regressamos amanhã, até lá, fique bem.